Boa tarde. A aula de hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, né? Não é à toa que a gente chama de teorema fundamental do cálculo, tá? Então, claro que antes disso a gente tem que ver aí algumas definições, alguma coisa antes que a gente vai ver. Mas esse teorema ele é muito importante porque até agora a gente aprendeu, né, a calcular. A gente aprendeu o que é uma integral, né? Essa ideia de áreas aí. A gente viu algumas propriedades de integrais na última aula, porém ainda assim, né? Ainda é, do jeito que a gente viu até agora, ainda é bem complicado calcular uma integral. Como eu disse, usar aquele limite, né, das somas de Riemann não é nada trivial. São umas contas, né, bem extensas. Algumas que a gente nem lembra muito aquelas regrinhas, né, dos quadrados dos n primeiro termos ou cubos dos n primeiro termos. Então, não é tão prático para a gente calcular integrais daquela maneira, tá? As regrinhas ajudam, né, porque algumas integrais é fácil calcular daquele jeito e a gente tem aqui essas regrinhas que ajudam a calcular algumas combinações das que a gente já sabe fazer, né? Que a gente viu aí que a integral da soma é a soma das integrais, que constante a gente pode, né, jogar para fora da integral, todas essas regrinhas que a gente viu na aula passada, tá? Mas ainda assim, isso não vai nos ajudar a calcular integrais de funções mais complexas, tá? Então, o teorema fundamental do cálculo, né, vai ser o que vai dar pra gente uma ferramenta, assim, bem mais prática para calcular integrais, né? Esquecendo toda aquela parte lá de somas de Riemann. A gente não vai usar aquilo em momento nenhum aqui, a partir de agora, para calcular integrais, né? Não vai ser necessário. A gente vai ver que existe uma ferramenta muito mais prática do que aquela. E isso é o que o teorema fundamental do cálculo nos dá. Para a gente ver o teorema fundamental do cálculo, antes da gente ver, a gente precisa de uma definição. Primeiro eu vou botar aqui a aula de hoje, né, o teorema fundamental do cálculo. Mas antes a gente precisa de uma definição que a gente vai ver aqui agora, tá? Isso aqui antes de falar do teorema fundamental do cálculo, tá? Que definição é essa? É a definição de uma primitiva, tá? Então, seja f uma função, vou colocar um domínio aqui, vou botar intervalos, porque no geral a gente está sempre trabalhando com intervalos, tá? Então, seja f de a bem r uma função, uma primitiva de f é uma outra função, né, que a gente chama de f grande. A gente define no mesmo, tá? No mesmo intervalo aqui. Tal que, quando eu derivo essa função, a derivada dela é exatamente a minha f pequenininha, tá? Então, o que é uma primitiva de uma função? A primitiva de uma função nada mais é do que uma função, uma outra função que quando eu derivar vai dar ela. Então, exemplos, né? Que é bem importante a gente ver exemplos. Algumas funções, como a gente sabe derivar bem fácil, também é fácil a gente pensar em qual seria uma primitiva dessas funções, tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho exemplo. Se f de x é igual a 2x, né? Eu conheço uma primitiva dessa função de cabeça. É uma função que eu derivo muito fácil, né? E eu acho 2x. Quem é a função que a gente está acostumado a derivar e dar 2x? X ao quadrado, né? Toda vez que a gente deriva x ao quadrado,
a gente obtém 2x. Então, a função x ao quadrado, deixa eu até botar f grande de x igual a x ao quadrado. É uma primitiva da minha f pequena. Por que eu digo que é uma primitiva? Se eu pegar aqui, por exemplo, né, vou chamar de f2 de x, a função x ao quadrado mais 3, essa também é uma primitiva. Quando eu derivar essa função aqui, eu também vou obter 2x, né? Porque quando eu derivo a constante, vira zero. Então, a derivada dessa função também vai ser 2x. Ou seja, essa aqui também é uma primitiva. Tá? Em geral, tá? Toda função do tipo x ao quadrado mais c, onde c é uma constante, é primitiva, né? Porque para qualquer constante que eu somar aqui, quando eu derivar, a derivada da constante é zero, então a minha derivada vai dar só 2x, que é a minha função f. Então, em geral, qualquer função desse tipo, x ao quadrado mais 1c, é primitiva de f. Então, é importante a gente lembrar disso, tá? Uma função, ela não tem apenas uma primitiva, ela tem uma família de primitivas, né? É claro que toda essa família de primitivas, elas têm algo em comum, né? A diferença entre elas é sempre uma constante, tá? O que vai diferenciar essas funções, né, uma da outra dentro dessa família de primitivas vai ser sempre a constante. Por exemplo, x ao quadrado mais 3 é uma primitiva. Se eu pegar x ao quadrado mais 2 também vai ser uma primitiva. Se eu pegar x ao quadrado mais 3 meios também vai ser uma primitiva. Então, o que diferencia todas essas primitivas aí, né, da função 2x é a constante que eu estou somando no x ao quadrado, tá? Então, a gente tem sempre uma família de primitivas para f. Algumas funções, tá, como eu disse, a gente consegue intuitivamente descobrir a primitiva delas, tá? Então, vamos voltar aqui exemplos, né, de primitiva. Vamos botar assim, primitivas de algumas funções conhecidas. Tá? Nesse caso aqui eu vou pegar só uma, tá? Que vai ser quando a constante é zero, só para me facilitar. Então, só pra gente ter uma ideia. Quando eu tenho, né, f de x igual x elevado a n, quem é a primitiva dessa função? Ou seja, eu quero uma função f grande de x, né, que quando eu derivar, me dê x elevado a n. Isso aqui é uma função potência, e eu sei que quando eu derivo uma função potência, o que acontece com o meu expoente? O meu expoente cai né, do índice, né? O meu expoente, se era n, fica n mais 1. Então, se aqui tá n, e aqui é depois de estar derivado, né? Porque isso aqui vai ser depois de eu derivar minha função. Se depois que eu derivei minha função deu n, significa que antes o expoente era o quê? N mais 1. Então, aqui eu sei que vai aparecer um x elevado a n mais 1. Só que calma aí. Quando eu derivo, né, x elevado a n mais 1, além de cair o 1 aqui desse expoente aqui, o que acontece também? O n mais 1 vem aqui pra frente, né, multiplicando. E aqui não tem nenhum n mais 1. Então, o que aconteceu com esse n mais 1 aqui? Muito simples. É uma constante, então eu posso dividir aqui por n mais 1. Porque quando esse expoente aqui cair aqui pra frente multiplicando x elevado a n, eu vou dividir por n mais 1 embaixo, né? E vai cortar. Ou seja, quando a gente deriva essa função aqui, né? Fica como? N mais 1 vezes x elevado a n sobre n mais 1.
Porque lembrando que esse n mais 1 aqui é constante, que está multiplicando, não está somando, tá? A derivada de uma constante é zero, mas aqui essa constante está multiplicando a minha função. Então, o que acontece quando a constante está multiplicando a minha função? Eu posso tirar ela, né? Então, por exemplo, aqui 1 sobre n mais 1 está multiplicando a minha função. Aí eu posso tirar ela e aqui eu vou fazer a derivada de x elevado a n, que vai ser n mais 1 vezes x elevado a n. X elevado a n não, aqui é derivada de x elevado a n mais 1. Aí eu vou cortar esse n mais 1 com esse n mais 1 aqui e vai ficar só o x elevado a n, que é o que eu queria no início. Certo? Então, a ideia é sempre essa, procurar funções, né? Se a gente sabe derivar funções de potências, eu sei mais ou menos fazer a volta, tá? Assim, quando é uma função simples. Aqui, por exemplo, é uma função bem simples, tá? Então, vamos ver outra, né? Se eu tenho f de x igual a seno de x. Não, vou botar cosseno primeiro. Cosseno de x. Eu também conheço, né? Qual é a função que quando eu derivo dá cosseno, perdão. Deixa eu botar esse mais um aqui, mais pra cima. Qual é a função que quando eu derivo dá cosseno? A função seno, né? A gente sabe que a derivada de seno é cosseno. Então, aqui a minha primitiva, uma das minhas primitivas, né? É a função de seno de x. Porque eu sei que a derivada de seno é cosseno. Então, é só eu pensar na volta. Quem eu derivei para dar cosseno? A mesma coisa com seno. Quem eu derivo para dar seno? Então, muito cuidado, porque quando a gente deriva cosseno, eu obtenho menos seno. Mas aí, então, se eu quero seno, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá na primeira. Vou multiplicar pela constante que eu quero, né, sumir com ela. No caso, a constante que vai aparecer quando eu multiplicar, quando eu derivar a função cosseno de x, vai ser menos 1, né? Vai ficar menos seno de x. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Dividir por menos 1, o que faz? Porque aí, quando eu derivar menos cosseno de x, aí esse menos fica para fora, né? A gente tira ele multiplicando. Aí vai ficar menos a derivada do cosseno, que é menos seno. Ou seja, vai ficar menos seno, que vai me dar mais seno. Tudo bem? Então, esses são alguns exemplos aí de primitivas que a gente tem, tá? Alguns principais, vamos dizer assim. Tem algumas outras também que a gente conhece, né? A gente sabe que quem eu derivo para dar é de x. O próprio é de x. A gente sabe que quando eu derivo é de x, vai me dar é de x. Então, a primitiva dele é ele mesmo. Assim como a derivada dele é ele mesmo, a primitiva dele também é ele mesmo, tá? Outra que a gente sabe que quando a gente deriva, né, dá 1 sobre x. Quem a gente viu que quando deriva, a gente tem 1 sobre x. A função ln de x. Né? A gente já viu que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, a primitiva de 1 sobre x é ln de x. É meio que fazer a volta, tá, gente? Nada mais é do que a gente fazer a volta. Por exemplo, né? Se eu tenho f de x igual a secante ao quadrado de x, quem a gente deriva que dá secante ao quadrado? A gente já viu que derivar tangente de x me dá secante ao quadrado. Então, a primitiva da secante ao quadrado é a tangente de x, tá? E para as primitivas, como a gente está lidando com derivada, meio que a gente pode usar todas aquelas propriedadezinhas de derivada, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a função c f de x, a primitiva vai ser c vezes f de x, onde f é primitiva de f, perdão, f maiúscula é primitiva, fica meio confuso, mas é porque a notação é essa mesmo, de f minúsculo, tá? Então, se eu quero saber uma primitiva de uma função e eu tenho uma constante multiplicada nela, eu só preciso saber a primitiva da função. Posso ignorar a constante, tá? Quando eu achar a primitiva da função, eu pego essa constante e multiplico na primitiva da função. Tudo bem? Por quê? Porque se eu derivar essa função aqui, né, não é a mesma coisa? Eu não posso fazer isso vezes a derivada de f' de x? Ou seja, isso vezes f de x, né? Porque se f grande é a primitiva de f pequeno, vai dar exatamente o que eu tenho antes, tá?
Então, para achar primitivas, a gente também pode usar essas regrinhas que a gente tem na derivada, já que eu estou falando, né, diretamente. Então, do mesmo jeito que a primitiva de f mais g de x é a primitiva de f mais a primitiva de g de x, tá? A mesma coisa, onde f grande é a primitiva de f pequeno, aqui, perdão, aqui é um g grande. E aqui g grande é a primitiva de g pequeno, tá? Então, a gente tem essa mesma ideia aí. Tá. A gente tem uma infinidade, né, de funções que a gente pode, então, a gente já calculou a derivada, as trigonométricas, então, né, a gente calculou a derivada de um monte de funções trigonométricas. Então, a gente consegue também, né, achar a primitiva dessas funções trigonométricas. Dessas funções trigonométricas não. A gente viu que, por exemplo, a derivada da arctangente, né, o arcseno, o arccosseno, era 1 sobre x ao quadrado, mais ou menos, a ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, desculpa. Então, todas essas que a gente sabe derivar, tá? Fazer a volta, a gente sabe a primitiva dessa derivada, tá? É só você tentar pensar no caminho contrário, ok? Isso vai ser bem importante, tá? Porque o teorema fundamental do cálculo, ele tem tudo a ver com as primitivas da minha função. Então, é preciso que a gente conheça primitivas de algumas funções. Claro que não são todas que a gente vai conhecer diretamente, né? Porque algumas a gente vai ver que não é tão simples assim como essas, né? Não são tão diretas. São combinações do tipo composições de funções e tudo mais, né? E aí é onde vamos ver as técnicas de integração. Mas o básico, né, das funções que a gente sabe derivar diretamente, que são essas aqui que a gente está acostumado a derivar sempre, a gente sabe as primitivas, tá? Então, vamos falar agora do teorema fundamental do cálculo. Para isso, a gente também precisa começar a identificar, né, funções com integrais. Como diz o teorema fundamental do cálculo, ele vai envolver integrais. Então, para isso, a gente precisa começar a trabalhar funções que tenham integrais. A gente vê funções exponenciais, né, funções polinomiais, funções racionais, né, logarítmicas. Como a gente começou a estudar integral, a gente começa a pensar, e se eu tivesse uma função, né, que envolve integral? Como assim, né? Então, vamos estudar em funções do tipo... Aí eu vou chamar de G, tá? Porque, para não confundir. Isso é o que confunde muito as pessoas. Então, vamos dar um exemplo, tá? O que seria essa função aqui? Primeiramente, a minha função, a variável da minha função é o x, tá? É g de x. Quem tá variando aqui é o x. Ah, e esse s? O que significa esse s? Esse s também tá variando? Tá variando dentro do meu intervalo 0x quando eu estiver fazendo a minha integral. Então, por exemplo, né? Vamos ver isso de uma maneira mais... deixa eu... Vamos supor, tá? Só pra gente conseguir compreender melhor, que a minha função f de x ou f de s, tanto faz, é uma função contínua e positiva. Então, essa função aqui. De A até B também, tá? A gente tá sempre... O domínio de todas elas é sempre de A até B. Tanto a minha f quanto a minha g. Então, meu B mais aqui. Então, o que é a minha função? Quem é, né? G de x igual a integral de 0 até x de f de s ds. Vamos lá. Vamos pegar um ponto aqui que eu vou chamar de x1.
como o domínio da minha função f é AB, o domínio da minha função g também é AB, tá? Tem que estar aqui dentro, entre A e B. Então, eu peguei aqui x1. Quem é g de x1? G de x1, nesse caso aqui, vai ser a integral de 0 até x1 de f de s ds. Isso aqui é um número, né? Que número é esse? É exatamente, a gente já sabe que é a integral, né? Como minha função é positiva, representa essa área aqui. Certo? Então, esse meu g de x1 aqui é essa área A. Vamos supor que aqui é o meu g de x2. E eu vou chamar essa nova área aqui de B. Quem é g de x2? G de x2 é a integral de 0 até x2 de f de s ds. Ou seja, eu sei que é a área, né, do A perdão, aqui não é 0, tá, gente? Seria A. É porque às vezes a gente pega 0, mas aqui é A. Aqui é comum a gente pegar A igual a 0, mas aqui é um A qualquer. É a integral, então, do A até o x2 agora, ou seja, vai ser essa área toda, né? Tanto a amarela quanto a verde, ou seja, vai ser A mais B. O que eu percebo sobre a minha G? Toda vez que eu tenho um x maior, né, eu tô somando mais um pedacinho de área, então tá aumentando. Eu posso dizer, então, que a minha G aqui é crescente, né? A minha F é crescente? Não. Não necessariamente. Aqui, por exemplo, ó, eu tô descendo, né? Nesse pedacinho aqui, eu tô descendo. Então, nesse pedacinho aqui, ela não é crescente. Mas a minha função G não é a minha função F, tá? Isso é o que confunde muita gente. A minha função G é uma função, meio que uma função área, né? É uma função, a gente chama assim, função área, vamos dizer assim. Nesse caso aqui, onde a F é positiva, tá? E a minha área, para cada x maior que eu pego, eu tô somando mais um pedacinho. Então, nesse caso aqui, a minha G tá sempre crescendo quando o meu x cresce, ou seja, ela é crescente, tá? Não significa que a minha F é crescente. Se minha função não necessariamente fosse positiva, né? Se eu tivesse uma parte aqui negativa, então vamos supor aqui. Aqui. Vamos supor que a minha F fosse desse jeito. Então, aqui é meu A. Aqui é meu B. Vou chamar esse ponto aqui de C. Tá? Essa é minha F, tá? No meu próximo exemplo. Esquece essa daqui agora. Essa aqui era a F do meu primeiro exemplo. Essa aqui é a minha F do meu segundo exemplo. Então, quem é nesse caso aqui, né? G de x igual a integral de A até x de f de s ds. Aqui, né? Observação, G é crescente. Cuidado, F não é crescente. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver esse caso aqui agora, né? Vamos ver quem é a minha G de C. Vou botar aqui embaixo. G de C é a integral de A até C de f, s, ds, né? Esse s, ds aqui é só pra não botar x, porque o x já é
a variável da minha função g, tá, gente? Só pra não confundir, por isso eu chamei de S. Podia chamar de estrelinha, de coraçãozinho, de qualquer coisa, só pra mudar a minha variável e não fazer confusão, tá? Então, quem é a integral de A até C de f de S ds? Aqui a gente sabe que, então, nesse caso aqui vai ser, a gente já sabe quem é a integral, né? É esse pedacinho aqui em amarelo, que é essa área A, né? E se eu pegar, então isso aqui é A, G de B, né? Ou seja, integral de A até B. Não vou botar B, vou pegar um outro ponto aqui. Vou chamar de D. Então, G de D. É integral de A até D de f de S ds. Que é quem? A gente já viu, né? Que também representa uma área. Mas como essa parte aqui... Opa! Como essa parte aqui é negativa, o que a gente está fazendo com essa área aqui, né? A gente está subtraindo. Então, aqui seria A menos B. Lembra que a gente viu isso na aula passada? Quando minha função é positiva, a gente está vendo a área ali positiva. Quando minha função está negativa, a integral também está dando uma noção de área ali, mas é o valor negativo dessa área, né? Então, aqui... a minha função já não é mais crescente, porque olha só, antes eu tinha A, aqui eu tenho A menos B, né, onde B é uma área, então é uma coisa positiva, então eu diminuí. Eu tirei uma coisa positiva de A, né, então isso aqui com certeza é menor do que A, ou seja, nesse caso, G não é crescente. Né? Por quê? Porque D é maior do que C, mas o F de C é maior do que o F de D. Eu peguei um número maior do que o C e a minha G de D ali é menor. Então, a minha função não é crescente. Ela é decrescente? Também não posso dizer que ela é decrescente, porque daqui, né, do A até o C, ela tava crescendo, tá? Porque aí eu tava sempre pegando, ó, tava sempre somando. O que a gente consegue observar, então? Onde a minha função f é positiva, minha função g vai crescendo. Onde a minha função f é negativa, minha função g vai decrescendo, porque eu tô sempre, né, tirando pedacinhos de área, tá? Lembrando que essa g é uma função área, vamos dizer assim. Então, como a gente começa a estudar, né, esse tipo de função, g de x, que envolve uma integral, primeira pergunta que a gente se faz, o que a gente está estudando aqui em cálculo, desde lá, né, do início. Essa função é contínua? Essa função é derivável? Se é derivável, né? Quem é a derivada dessa função? Lembrando que, eu falei que a f é contínua, beleza, mas eu não falei nada sobre a g, tá? A f é uma coisa, estamos falando aqui sobre a função g. Então, o teorema fundamental do cálculo vai nos dar essa resposta, tá? Essas respostas, na verdade. E o teorema fundamental do cálculo, ele tem duas partes, tá? Então, a gente separa ele em duas partes. A primeira parte... Vou botar aqui, tá? Teorema fundamental do cálculo, que é muita coisa para escrever. Diz o seguinte. Se f for contínua em AB... Então, a função definida por G, também aqui, né, de A até B, tá? Em R. Definida por G de x igual integral, né, de A até x... de f de S ds. Essa função que a gente estava estudando agora há pouco. Então, essa função, ela vai ser contínua, né, que é a pergunta que a gente fez. Ela é contínua em AB. E ela é derivável também.
aqui no caso em AB aberto, porque lembra que derivada a gente só pode considerar em intervalos abertos, tá? E além disso, né, quem é G' de x? G' de x é a minha f de x. Então, além disso tudo, olha que interessante, a derivada dessa função é a minha função f de dentro, tá? Então, essa minha função g aqui, ela é uma função contínua, ela é uma função derivável, e a derivada dela é a minha f, tá? Lembrando novamente, g é diferente de f, tá, gente? Não confundam isso. F é uma função e g é outra. G depende da função f? Depende. Obviamente, ela depende, já que é a integral daquela função ali em um determinado intervalo. Então, vai depender daquela função f. Mas é uma função diferente, tá? Tem características diferentes. A gente viu aqui, por exemplo, né, que a minha f aqui, ela não era crescente, né? No meu primeiro exemplo, minha f não era crescente, mas a minha g era crescente. Nesse segundo aqui, a gente já viu que a minha g não é crescente, mas a minha f, se eu observar, ó, era decrescente. Tá vendo? Se eu olhar de A até D, a minha f era decrescente. E nem por isso também eu podia dizer que a minha g era decrescente. Então, são funções diferentes, com características diferentes. Cuidado para não confundir. Uma depende da outra, mas são diferentes, tá? E mesmo que sejam diferentes, elas têm essa, né, essa propriedade. Elas são diferentes, mas a derivada da g é igual a f, tá? Lembrando, é muito importante a gente não esquecer as hipóteses. Isso acontece quando a minha f é contínua, no intervalo todo, tá? Cuidado, para não confundir isso também. Ah, e se não for contínua naquele ponto ali? Aí a gente tem um probleminha. Naquele ponto ali vai me dar um problema, porque o meu teorema funciona para f contínua. Então, onde a f é contínua, meu teorema está funcionando, tá? Então, por exemplo, né, vamos aos exemplos. Se eu tenho g de x igual ao intervalo, vou até botar aqui de 0 até x, de seno de x. Perdão, de x não, de s, tem que mudar aqui a variável, até eu esqueço. Seno de s ds. Quem é g' de x? Como a minha função de dentro, essa minha função f aqui, né, f de s, ela é contínua, porque a função seno é contínua, então eu posso usar o meu teorema, tá? Ela é contínua em que intervalo? Qualquer intervalo. Minha função aqui é contínua no intervalo inteiro, então não tem nem problema. Então, o que vai acontecer? Posso usar o teorema. Quem vai ser a derivada g' de x? Vai ser a minha função de dentro, ou seja, seno de x, tá? Ah, se meu g, aqui o primeiro exemplo, segundo exemplo, se meu g de x for igual à integral de 1 até x, de 1 sobre x dx. Importante, a minha função 1 sobre x, ela é contínua? Sim. Aonde, né? Ela não é contínua em um ponto. Qual ponto? O ponto em que ela não está nem definida, né? Que é o ponto para x igual a 0. Esse ponto aqui não está no meu intervalo, ó. Percebe que o meu intervalo começa no 1, né? Então, é do 1 até não sei quem. E do 1 em diante, essa minha função é contínua, tá? Então, se tá do 1, como o meu intervalo aqui começou do 1, então tudo bem, eu posso considerar essa função contínua. Então, quem é g' aqui de x? É minha função 1 sobre x, tá? Se esse intervalo aqui tivesse aqui do menos 1 até x, aí eu já não poderia garantir. Por quê? Porque eu tenho uma descontinuidade em 0, tá? Então, é importante a gente verificar se a minha função é contínua em todo intervalo ali que eu tô trabalhando, tá? Isso é muito importante. Pode aparecer, tá, gente? Casos
em que eu tenho g' de x igual a integral de, sei lá, vou até botar a aqui, e aqui até x quadrado. E eu vou botar aqui s de s ds mesmo, tá? Funções genéricas. O que acontece aqui? Olha só, supondo que a minha f é contínua. Supondo que a minha f é contínua, eu poderia usar aqui, né, o meu teorema. Poderia. Então, minha g' seria minha f? Não. Por quê? O meu teorema me diz que a minha função, a derivada de que função que vai me dar a f? De a até x, tá? Aqui eu tenho x quadrado como meu limite superior. Na verdade, eu poderia até botar uma... Vou até fazer assim, vou colocar como se fosse um h de x aqui. Uma outra função que não seja x, que não seja identidade, tá? Vamos botar x quadrado mesmo, depois eu faço o caso genérico. Então, aqui não é x, aqui é x quadrado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque quem é esse g de x aqui? Não é de a até x, é de a até x ao quadrado. Então, eu poderia dizer que isso daqui é g... vou chamar essa função aqui, em vez de g pequeno, de g grande, tá? Quem é essa g aqui? Essa g aqui, g de x, é igual a g, pequenininha, né? Só que de x ao quadrado, certo? Por quê? Quem é g pequenininha? G pequenininha é integral de 0 até x de f de s ds, né? Só que g de x quadrado é de 0 até x quadrado, certo? Então, aqui, ó, onde o g de x é a função que eu sei derivar, de a até x, de f de s ds. Essa aqui eu sei derivar. Essa aqui eu não sei ainda porque apareceu aqui em cima uma função ao invés do x, né? Mas eu posso ver essa função aqui, que eu chamei de g grande, como sendo uma composição da função que eu conheço, que é essa g aqui, com x quadrado, né? Porque nada mais é, isso aqui, se a gente observar, ó, g grande é o quê? É essa g pequenininha, só que aplicado em x quadrado, porque esse g de x é isso, g de x quadrado é isso aqui, x quadrado, tá? E a gente sabe derivar composições de funções. Se eu sei derivar as duas funções, eu sei derivar a composição, né? Como que é, então, a derivada aqui de g' de x? A g grande, perdão, de g grande de x, derivada. Eu sei que é a derivada da minha função g' em relação a x quadrado, e depois eu tenho que derivar x quadrado. Então, aqui vai ser... Quem é a derivada de g'? A derivada de g' eu sei quem é. É f de x. Só que aqui eu tenho que aplicar no x quadrado. Então, é f de x quadrado, tá? Vezes 2x. Ok? No geral, tá? Sempre que eu tenho em cima, em vez do meu x, eu tenho uma função... Vou botar aqui h de x, né? Eu posso ver do mesmo jeito. O meu g' de x vai ser a derivada da minha g', né? Aplicada na h de x vezes h' de x, derivando a função de dentro. Quem é a derivada de g'? É a minha f. Então, eu sei que aqui é f. Só que é f de quem? É f de x? Não, é f de h de x. Vezes h' de x, tá? Então, é importante a gente também saber adaptar o que a gente sabe fazer aí para calcular a derivada de outras funções que não vão vir sempre dessa maneira, tá? Ah, e se minha função vir em contrário, se eu quiser saber quem é a g de x, né? Que meu x estiver aqui embaixo e meu a estiver aqui em cima. O que eu faço? Vou adaptar usando a propriedade que eu conheço. Isso aqui é igual a menos integral de a até x de f de s. Deixa eu escrever bonitinho. Então, eu tenho aqui g de x igual a integral. Aí, eu vou botar o x aqui embaixo. Ah, como é que eu faço essa? Isso aqui eu sei que é igual a menos.
integral de A até x de f de s ds. Lembram disso, dessa propriedade da integral? Opa, mas essa daqui eu sei derivar. E eu sei que a constante, né, a gente pode jogar para fora na hora de derivar. Então, eu sei que a derivada de menos isso tudo é menos a derivada disso. E a derivada disso eu sei que é f de x. Claro, supondo aqui minha f contínua, tá? Então, isso aqui vai ser menos f de x. A derivada, perdão. A derivada aqui vai ser menos f de x. Tá? Então, é importante a gente também saber adaptar, tá bom? Ah, e se eu tiver, por exemplo, outra coisa que às vezes aparece, uma função embaixo e uma função em cima, né? Vou botar aqui h1 de x e h2 de x. O que eu faço? Vou usar aquela propriedade que eu conheço. Eu não posso pegar uma constante qualquer aqui no meio, então vou pegar h1 de x até a constante que eu vou chamar de a, tá? Uma constante qualquer a, de f de s ds, mais a integral de a até h2 de x de f de s ds. Lembra dessa propriedade aqui que a gente viu na aula passada? Então, vou usar a propriedade. Eu sei que a derivada da soma é a soma das derivadas, então é só eu derivar essa. Sei derivar essa daqui? Ah, mas a minha função está embaixo, não está em cima, né? Que nem a gente está acostumado. Mas a gente viu que a gente pode mudar aqui os limites de integração, é igual eu fiz aqui em cima. Então, nessa daqui, a gente vai ter que usar mais um processo para derivar essa daqui. Essa daqui já está naquele modelinho ali de composição que a gente sabe derivar, né? Vai dar isso aqui. Então, é sempre a gente adaptar, tá? Usando todas as ferramentas que a gente sabe. Beleza. Até aqui tá tudo bem, tá tudo lindo. Mas aonde isso tá me ajudando a calcular integrais, né, professora? Mas calma aí, o que isso tem a ver com calcular integrais? Então, a gente vai ver isso agora na segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Então, aqui, segunda parte. Do Teorema Fundamental do Cálculo. Ele vai dizer o seguinte: com as mesmas condições, tá? As mesmas hipóteses da primeira parte. Então, se f é uma função contínua, em AB, e é muito importante que seja em todo o meu intervalo AP. Se tiver um pontinho aqui no meio, que a minha função não é contínua, não vai valer aqui essa segunda parte do teorema, tá? É muito importante essa hipótese. Então, a integral de A até B de f de x dx é igual a f de B menos f de A, onde a minha função f grande, né, é uma primitiva. De f pequeno. Então, cuidado, tá? Ah, mas isso aqui não era a própria f? Não, a derivada dessa função, né, quando meu b era x, era a minha f. Agora eu tô falando da minha integral mesmo, né? Quem vai ser essa integral? A gente sabe que isso aqui é uma integral, é um número. Que número é esse? Esse número é f de b menos f grande de b, tá? Não é f de dentro, não. Cuidado que não é f de dentro. É a primitiva aplicada em b menos a primitiva aplicada em a, tá? Pode ser qualquer primitiva, né? A gente viu que tem várias primitivas. Pode ser qualquer primitiva, porque se você soma uma constante, como eu disse, a diferença entre as primitivas é uma constante. Se você soma uma constante aqui, quando você fizer o menos aqui, você vai tirar essa constante, então essa constante vai ser a mesma coisa que nada. Então, no geral, a gente sempre pega a primitiva mais fácil. Qual é a primitiva mais fácil? Aqui a minha constante é zero, tá? Para calcular. Então, a gente poderia fazer aqui a demonstração disso aqui, que é bem direitinha, tá? É bem direto da primeira parte. Por quê, né? Então, deixa eu botar aqui. Demonstração.
eu não gosto muito de fazer demonstrações, mas do teorema fundamental do cálculo é importante a gente saber, pelo menos essa segunda parte, que é mais facinho da gente induzir, porque às vezes a gente usa isso bastante, essa coisa de primitiva, a função g, né? Então, se eu tenho, né, a minha função g, quem é a minha função g? Aquela função que a gente já está acostumada, de a até x, de f, de s, ds, né? O que eu vi pela primeira parte? Supondo que f aqui a f é contínua, eu sei que g' de x é igual a f de x. O que isso significa? Que a minha função g, ela é uma primitiva, né? Lembra o que é a definição de primitiva? É uma função que quando eu derivo da f, ou seja, g é primitiva de f. Então, o que isso significa? O que eu falei, né? Se a minha f aqui grande é primitiva também, nossa, calma aí. O que a gente falou sobre a família das primitivas de f? A diferença entre elas é sempre só uma constante. Então, eu tenho o quê? A minha f grande, a diferença dela entre a g, que também é uma primitiva, é só uma constante, tá? O que a gente tem aqui, então, né? Usando essa igualdade aqui. Eu tenho f de b menos f de a vai ser g de b mais c, né? Menos g de a mais c. Aqui eu tenho mais c menos c, o c vai embora. Então, vai ficar g de b menos g de a. Quem é g de a? G de a é integral de a até a. Ó, g de b é integral de a até b, né? Onde meu x é b. De f de s ds. Menos, aqui é integral de a até a. Lembra que a gente falou sobre a integral de a até a, quando os limites de integração são iguais? Isso aqui é zero. Então, isso aqui é zero. Então, aqui vai ficar só a integral de a até b. Como aqui eu não tenho mais x, tá? Tô falando com a e b, eu posso botar de novo aqui f de x dx, tá? Porque a gente só não coloca x antes para não confundir com o x da minha função. Aqui eu já não tenho mais x, então tudo bem eu colocar um x aqui, tá? Lembrando que isso aqui é só uma variável de integração, tudo bem? Ou seja, f de b menos f de a é exatamente aquela integral que a gente queria encontrar. Isso facilita muito, muito. Por quê? Lembra todas aquelas continhas que a gente fez, por exemplo, para achar a integral de x quadrado, né? Vou botar aqui então um exemplo. A gente fez várias continhas para tentar encontrar a integral de 0 até 1 de x quadrado dx. Lembra disso? E aqui é muito mais fácil com isso. Por quê? Porque a gente conhece uma primitiva de x quadrado, né? A gente acabou de falar sobre essas primitivas de x elevado a n aqui em cima. Então, quem é uma primitiva de x quadrado? É x ao cubo, né? Que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, vai ser x ao cubo sobre 3. Então, eu tenho aqui x a primitiva é x ao cubo sobre 3. Eu tenho que colocar isso agora nos meus limites de integração, tá? Essa notação aqui, de 0 até 1, significa que eu vou fazer essa função aplicada em 1 menos essa função aplicada em 0, tá, gente? Isso é uma notação que a gente vai usar bastante. Então, vou até escrever aqui com observação, notação. Se eu tenho f de x em conchetes assim, de a até b, isso aqui é igual a f de b menos f de a. Tá?
Deixa eu botar separado aqui, porque isso aqui é só pra gente saber a notação. Eita. Pronto. Então aqui agora você tem que aplicar, né? Esse x ao cubo sobre 3 aplicado em 1, depois aplicado em 0. Né? A diferença. Então vai ser, quando eu substituir o x por 1 vai ficar 1/3, menos quando eu substituir o x por 0 vai ficar 0. Ou seja, isso aqui é 1/3. A gente achou esse 1/3 lá com uma dificuldade, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde a gente fez as contas. Foi do x² aqui, ó. A gente achou esse mesmo 1/3, ó. Mas olha o trabalho que a gente teve para achar esse 1/3. Olha todas isso, porque eu nem desenvolvi toda aquela soma. Então, é muito mais fácil, né? E se fosse 1/4, se fosse o x elevado a 4, o trabalho ia ser muito maior, né? Porque a gente viu que a expansão lá do x à quarta é muito maior. A gente viu um exemplo também, acho que de um exercício que ficou enorme as continhas quando a gente fazia a soma de Riemann. E era um x elevado a alguma coisa. Então aqui, olha só, que simples. Direto, rápido. Então o teorema fundamental do cálculo é uma ferramenta, assim, muito mais prática pra gente calcular integrais, tá? Desse jeito, como a gente sabe sempre integrar, né, um x elevado a n, porque a gente sabe primitivas de x elevado a n, a gente também sabe integrar qualquer polinômio. Por quê? Porque polinômio nada mais é do que somas de funções potências. Só que a integral da soma é a soma da integral, então é só eu separar em várias integrais, cada uma delas eu vou saber integrar, e vai ficar tudo daquele mesmo jeitinho, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, vou colocar aqui, primeiro exemplo. Se eu tenho aqui x ao cubo mais x, né? Vou botar de 0 até 1 também. Eu sei calcular a integral de cada um desses, tanto do x ao cubo quanto do x, porque eu sei primitivas deles, né? Então eu sei calcular a integral da soma, porque eu sei que a integral da soma é a soma das integrais. Então, primeiro, qual é a integral de x ao cubo? X à quarta sobre 4. Mais, qual é a integral de x? X² sobre 2, né? Até pela primitiva mesmo, lembra que a gente viu a primitiva? A primitiva da soma é a soma das primitivas? Então, a primitiva de x ao cubo mais x é a primitiva de x ao cubo mais a primitiva de x, né? Então, agora eu tenho que fazer isso aqui, lembrando, né? Aplicado nos meus limites de integração, que são 0 e 1. Ou seja, substituindo por 1, eu vou ter 1/4 mais 1/2 menos, substituindo por 0, eu vou ter 0 mais 0. É muito importante a gente tomar cuidado com esse sinal, tá, gente? O sinal daqui, o sinal de dentro. Tentem sempre colocar dentro de parênteses o que é o f de B e o que é o f de A, pra gente usar o sinal só no final, eu acho que fica mais fácil. Então, aqui eu vou fazer 1/4 mais 1/2. Aqui é 2/4, né? Então, 1 mais 2, 3. 3/4. Então, essa é a minha integral, sem precisar fazer toda aquela soma de Riemann para calcular o limite, achar o SN, para depois achar o limite de SN. É muito mais fácil usar o teorema fundamental do cálculo, tá? E a gente consegue até fazer com funções, né? Que antes a gente talvez não conseguiria nem com a soma de Riemann, tá? Porque a gente não saberia desenvolver aquela soma, né? Que nem a gente sabe desenvolver os n primeiro termos lá, ou o quadrado dos n primeiro termos, ou o cubo dos n primeiro termos. Pode ter funções, né? Que a gente não sabe desenvolver o SN. Então, desse jeito, é bem mais prático e a gente consegue aí calcular demais funções, tá? Se eu tenho, por exemplo, né, integral de 0 até 1. Quem é a primitiva de A de x? É o próprio E de x. Então, isso aqui vai ser
de 0 até 1, ou seja, é E elevado a 1 menos E elevado a 0. Então, E elevado a 1 menos 1, né? Porque E elevado a 0 é 1. Pronto, achei aí a minha integral, tá? Aí, se tiver uma constante multiplicando, né? Se eu tenho, então, por exemplo, a integral de 4 vezes cosseno de x dx. Vou colocar do 0 até π. Π sobre 2. Então, aqui. O que eu faço com esse 4? A constante eu posso tirar, né? Vai ficar aqui multiplicando a integral do cosseno de x. Então, é que nem a primitiva, né? Quem é a primitiva de 4 cosseno de x? É 4 vezes a primitiva de cosseno de x. Primitiva de cosseno de x eu sei que é seno. Derivada de seno é cosseno. Então, eu conheço a primitiva, né? Então, tem que fazer isso aqui do 0 até o π sobre 2. Ou seja, vai ser 4 vezes seno de π sobre 2 menos 4 vezes seno de 0. Poderia colocar o 4 em evidência também, tá? Quando o meu 4 aqui está em evidência, eu vou substituir pelos limites laterais, posso colocar ele em evidência, porque só o que está em x que eu vou mudar os valores. Então, tudo que não tem x, eu posso colocar multiplicando no final, mas fica como ficar melhor para vocês. Seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui eu tenho 4 vezes 1, menos seno de 0 é 0, isso aqui dá 0. Ou seja, aqui dá 4. Tá? Então, esse é o teorema do fundamental do cálculo, tá? E ele é maravilhoso. É bem interessante, porque é uma ferramenta muito boa para a gente calcular integrais, né? Que antes a gente tinha muito trabalho de calcular. Além de eu achar muito interessante essa noção, essa relação que ele dá, né? Da integral com a derivada. Porque são problemas, tá? Que inicialmente a gente começa a estudar por motivos totalmente aleatórios. A gente começa a estudar a integral, né? Por causa da área, a necessidade de a gente estar querendo ali calcular áreas, né? Delimitadas por curvas. Então a gente faz toda aquela soma de Riemann e aquilo me dá a integral. Já a derivada a gente começou a estudar como variação, né? Taxa de variações, coeficientes de retas tangentes, comportamento ali da minha função, do crescimento e tudo mais. Então são coisas diferentes, são problemas diferentes que me deram e que tem uma relação muito direta. Funciona meio que como a inversa uma da outra, né? Porque a integral, como é que eu calculo uma integral, né? Como é que eu acho uma integral? Eu tenho que achar quem eu derivo para dar aquela função. Então é meio que uma inversa, vamos dizer assim, né? Se eu faço a integral de cosseno de x, né, vai dar, ignorando aqui por enquanto os limites de integração, a gente vai ver isso mais pra frente. Quem é a primitiva? A primitiva é seno, né, que a derivada de seno é cosseno. Se eu derivar isso aqui, eu vou voltar pro cosseno. Então é meio que mesma coisa. Se eu pego um número, multiplico por 4, depois eu divido por 4, que dividir é a operação inversa da multiplicação, eu volto para esse número, né? Então eu tenho essa relação da integral e da derivada, mesmo que tenham surgido, né, para resolver problemas diferentes, elas têm uma relação de inversas uma da outra, vamos dizer assim, né? E é bem interessante porque isso me dá meio que uma prova real. Do mesmo jeito que a gente faz a prova real, até a gente fazia a prova real, né, lá nas primeiras séries, né? Como é que eu vejo se eu dividi certo ou se eu multipliquei certo? Faz a volta, multiplica, faz a prova real. É a mesma coisa, né? Como é que eu sei que eu integrei certo? Como é que eu sei que realmente a integral aqui do meu 4 cosseno de x é 4 seno de x? Deriva 4 seno de x que você vai obter o 4 cosseno de x e você vai saber que você integrou certo. Então me dá essa ideia até de prova real mesmo, da gente confirmar ali se tá certinho, como a gente tinha lá com as operações iniciais, tá? Soma e subtração, são inversas, divisão e multiplicação, são inversas, quando a gente faz a prova real. Então, a integral e a derivada também tem essa relação parecida de inversa, tá? Isso é bem interessante, porque são problemas que a gente... são problemas diferentes, né? Surgiram por problemas diferentes.
Então, por hoje vai ser isso. Daqui a pouco a gente se vê aí pra tirar as possíveis dúvidas, tá? E até da aula passada também, que não deu pra gente tirar. Então, até daqui a pouco pra todo mundo.